Amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia de forma antecipada para que as pessoas possam saber o que vai ser veiculado na celebração eucarística, na celebração da palavra, naquele dia. No grupo de oração, qual a leitura do dia. Então eu passo aqui, inclusive, com reflexão e os santos da mesma época. Então é um trabalho que eu faço sob a inspiração do Espírito Santo, sob a assistência do Espírito Santo, e que já há algum tempo que eu estou transmitindo. Muitos fiéis já acompanham frequentemente para saber das liturgias antecipadamente. Parabéns a vocês que participam aí, que procuram se informar melhor, inclusive nas reflexões. É um trabalho de evangelização. Jesus que mandou, ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Só que o diabo tenta impedir. Na minha internet, dia desses, eu estava fazendo a transmissão e entrou aqui no computador na hora da transmissão, que eu estava falando dos santos da igreja. De repente entrou um 66666, só dava 666 no meu computador e eu não conseguia parar de jeito nenhum. Foi difícil. Se alguém observar aí, vai ver que eu nem citei no dia que era 6666, porque as pessoas podem falar, é uma coincidência. Coincidência não. Não é a primeira vez que acontece isso. Então o diabo tenta sim impedir que nós evangelizemos de forma correta, com espiritualidade mesmo, sem esse negócio de sociologia, né? De antropologia. É teologia, é espiritualidade, é oração. E vamos então afastar o demônio da nossa vida com a cruz de Cristo. Oração de São Bento. A cruz de Cristo seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A cruz sagrada seja minha luz. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 / Paulo Roberto Maciel, Maciel endereço geral, facebook.com/ Paulo Maciel da Rádio e repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 11 de outubro de 2025, sábado, 27ª semana do Tempo Comum, na Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o C, a cor dos paramentos litúrgicos é verde na missa comum, porque hoje temos missa à escolha no rito. Então você pode escolher o rito com a missa em memória de São João 23, que foi Papa. Memória facultativa. Neste caso, a cor é branca, então muda. Pode ser também no sábado, a missa em homenagem a Nossa Senhora. A primeira leitura é a leitura da profecia de Joel, capítulo 4, versículos do 12 ao 21. Assim fala o Senhor: levantem-se e ponham-se em marcha os povos, rumo ao vale de Josafá. Ali me sentarei como juiz para julgar todas as nações em redor. Tomai a foice, pois a colheita está madura. Vinde calcar, que o lagar está cheio. As tinas transbordam, porque grande é a sua malícia. Povos e mais povos, no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo no vale da decisão.
Escureceram o sol e a lua, e as estrelas perderam o brilho. Desde Sião rugirá o Senhor, fará ouvir sua voz desde Jerusalém. Tremerão céus e terra, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, será a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis então que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será lugar sagrado, por onde não mais passarão estranhos. Acontecerá naquele dia que os montes farão correr vinho, e as colinas manarão leite. Aos regatos de Judá não há de faltar água, e da casa do Senhor brotará uma fonte, que irá alimentar a torrente de Setim. O Egito será devastado, e a Idumeia devastada e deserta, por causa de suas atrocidades contra os filhos de Judá, derramando sangue inocente em suas terras. Judá será habitada para sempre, Jerusalém por todos os séculos. Vingarei meu sangue, não deixarei sem castigo. O Senhor está habitando em Sião. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o 96 na Bíblia Vulgata ou 97 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são 1º ao 2º, 5º ao 6º, 11 ao 12 e refrão 12a. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repetamos: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repetamos: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Agora nós vamos para o Evangelho, hein? Temos a aclamação ao Santo Evangelho, temos também a leitura da palavra. Vamos então começar com a aclamação. Aclamação ao Santo Evangelho. É uma recepção ao Evangelho, né? Vamos recepcioná-lo cantando. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Quem ouve e observa a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Evangelho de São Lucas, então, capítulo 11, versículos do 27 ao 28. Um evangelho bem curtinho. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós,
Senhor. Vamos saber um pouco mais sobre este evangelho? Uma mulher gritou no meio do povo: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ela se alegrou imensamente em ver no Cristo a força que vence o mal e salva. Jesus a ela respondeu, dizendo que muito mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Está aí o convite de Jesus para nós: ouvir sua palavra e praticá-la. Aquela mulher, de certo, nem conhecia a mãe de Jesus, não conhecia Maria, né? Tanto que ela disse, feliz a mulher, né? Então ela certamente não conhecia. Mas vendo como ele era, como Jesus era, o que dizia e fazia, ela, que certamente era mãe também, logo imaginou como deveria ser feliz a mãe de um homem assim como Jesus. Aliás, é também de felicidade que falou Maria na sua resposta à sua prima Isabel: estou muito feliz, muito alegre, porque o Senhor olhou para mim e me amou. Todos sempre vão repetir que sou muito, muito feliz. É feliz, feliz ou bem-aventurado é a mesma coisa. É feliz quem ama, quem serve com amor e humildade, quem coloca o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Vamos agora a uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Essa reflexão que eu passei é do livro Deus Conosco. Agora temos uma aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho. Uma voz feminina anônima se dirige a Jesus, glorificando-lhe a mãe, dando glórias à mãe. Esta mulher, no meio da multidão, representa o povo que continua acreditando nos privilégios de um povo só. Jesus, porém, não vai nessa direção. Ele vem para proclamar e estabelecer uma sociedade alternativa aberta a todos os povos. O critério de pertencimento ao reino de Deus não é a nacionalidade, mas a escuta e a prática da palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus e a transforma em atos concretos passa a fazer parte da família de Jesus. Vai empenhar-se para a realização, neste mundo, da justiça, da fraternidade e da paz. Quem assim o fizer será verdadeiramente feliz. Esta mulher do povo empresta a sua voz à humanidade que louva Maria por ter escutado e cumprido a palavra de Deus. Agora vamos aos santos deste dia. 11 de outubro é dia de São João 23, que foi Papa. A missa pode ser, inclusive, em memória de sua alma. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, João 23, ou Angelo Giuseppe Roncalli, nasceu em 25 de novembro de 1881, em Sotto il Monte, província de Bergamo, na Itália. Passou a infância na cidade natal, crescendo numa família rural de origens humildes. Em 1892 entrou no seminário de Bergamo. Em 1895 começou a escrever as notas espirituais que depois fariam parte do Giornale dell'Anima. Em 1900 foi enviado a Roma, onde se formou em teologia. Em 1904 recebeu a ordenação sacerdotal. No ano seguinte foi chamado pelo bispo Radini Tedeschi a voltar para Bergamo, tornando-se o seu secretário, permanecendo ao seu lado até 1914, assimilando a sua vivacidade pastoral e o seu espírito reformador. Depois da experiência da guerra, tornou-se um diretor espiritual no Seminário Maior. Em 1921, transferiu-se para Roma a fim de desempenhar o cargo de presidente do Conselho Central da Obra da Propagação da Fé. Olha, ele foi aprendendo muita coisa, sendo instruído, e
acabou sendo designado para algo importante dentro da estrutura da igreja. A 3 de março de 1952, Pio XI nomeou João 23, né, que depois passou a ser João 23, visitador apostólico na Bulgária. Não era ainda João 23, porque esse nome é o nome que ele colocou, que ele escolheu como Papa, né? Era Angelo Roncalli ainda. Então ele foi visitador apostólico na Bulgária. Recebeu a ordenação episcopal a 19 de março sucessivo, quer dizer, tornou-se bispo, escolhendo como lema Obediência e Pax. No dia 17 de novembro de 1934, tornou-se delegado apostólico na Turquia e na Grécia. E no dia 23, administrador apostólico do Vicariato de Constantinopla. Depois, a 23 de dezembro de 1944, pleno período da Guerra Mundial, foi transferido para a França, onde foi núncio apostólico durante 8 anos. Na conclusão do seu mandato, a 12 de janeiro de 1953, Pio XII, o Papa Pio XII, criou o cardeal. Olha só, é a expressão que a igreja usa, criou o cardeal, né? E 3 dias depois nomeou patriarca de Veneza, na Itália. Há um cargo também super importante. Em 1958, após a morte do Papa Pacelli, participou do conclave que teve início a 25 de outubro. Já com 77 anos, depois de 11 escrutínios, foi eleito Papa na tarde do dia 28, com uma escolha interpretada como sinal da transição. Sinal da transição no final do longo e difícil pontificado do Papa Pacelli, o Papa Pio XI. O Papa anterior, né? 3 meses depois, no dia 25 de janeiro de 1959, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, surpreendeu a todos, olha só, anunciando a intenção de convocar um concílio ecumênico para a Igreja Universal, manifestando também a vontade de proclamar um sínodo diocesano para Roma e de atualizar o Codex Iuris Canonici. Foi uma decisão inesperada e foi clamorosa, que suscitou uma repercussão vastíssima na opinião pública e orientou de modo preeminente todo o seu pontificado. São João 23 se mostrou profundamente radicado na dimensão pastoral e episcopal do serviço papal. Em 5 anos, multiplicaram-se as visitas e os encontros com os fiéis de Roma. Além disso, consolidou-se a internacionalização do colégio cardinalício e valorizou-se cada vez mais o papel dos episcopados locais. São João 23 dedicou também à paz a sua 8ª e última encíclica, Pacem in Terris, publicada em abril de 1963. Precisamente naqueles meses, as suas condições de saúde agravaram-se repentinamente devido ao aumento do tumor que lhe tinha sido diagnosticado no outono precedente. Faleceu na noite de 3 de junho de 1963. No dia 18 de novembro de 1965, durante a última fase do concílio, o Papa Montini, Papa Paulo VI, anunciou o início da causa da beatificação. Foi proclamado beato por São João Paulo II a 3 de setembro de 2000. Então, Papa Montini aqui é Paulo VI, né? Hoje é santo também, São Paulo VI. Olha só. Vamos a outro santo deste dia? 11 de outubro é dia de São Filipe, diácono escolhido pelos apóstolos,
conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5º. Converteu a Samaria à fé de Cristo. Pregou o evangelho em todas as cidades por onde passava. Enviado por um anjo, instruiu na fé e batizou o ministro da rainha da Etiópia. Santo do dia 11 de outubro, São Firmino, foi bispo e confessor. Viveu e morreu no século VI. Santo do dia 11 de outubro, Santo Anastácio, foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Morreu mais ou menos no ano... Não, já é certo, né? Morreu no ano 666. Companheiro de São Máximo, o confessor, na defesa da fé e nos sofrimentos, morreu exilado nas montanhas de Cáucaso. Santo do dia 11 de outubro é São Bruno, que foi bispo, morreu em 965, foi irmão do imperador Otto I. Foi ao mesmo tempo bispo de Colônia e duque da Lotaríngia. Santo do dia 11 de outubro é São Gaudêncio, bispo, morreu em 1011, foi bispo de Gniezno, na Polônia. Foi irmão e fiel companheiro de Santo Alberto, bispo de Praga. Presenciou o martírio deste e seguiu-o no cárcere. Santo do dia 11 de outubro é São Meinardo, bispo, morreu em 1196. Foi monge alemão que já em avançada idade partiu para evangelizar a Letônia, onde foi ordenado bispo. Santo do dia 11 de outubro é Santo Alexandre Sauli, bispo, morreu em 1592. Alexandre Sauli abandonou suas funções na corte do imperador Carlos V para fazer-se barnabita. Foi confessor de São Carlos Borromeu e superior-geral da ordem. Eleito bispo em Aléria, é considerado o apóstolo da Córcega, região da Itália, né? Santo do dia 11 de outubro, São Pedro Letui, foi presbítero, sinônimo de padre, sacerdote e também mártir, morreu em 1833. Pedro Letui foi decapitado no tempo do imperador Minh em Hanoi, no país chamado Vietnã, continente asiático. Santa do dia 11 de outubro, Santa Maria Soledad Torres Acosta, foi virgem e morreu em 1887. Foi fundadora da Congregação das Servas de Maria, ministras dos enfermos, em Madrid, na Espanha, para cuidar de doentes e necessitados. Bem-aventurada, agora uma bem-aventurada do dia 11 de outubro. Ou é um bem-aventurado? Deixa eu ver. É um bem-aventurado. É um santo, né? Futuro santo. Porque para chegar a santo, a ser canonizado, primeiro é venerável, né? Depois que os postulantes da santificação levam os documentos, esse candidato vai a venerável, servo de Deus, depois tem o beato, e do beato vem a canonização, tornando-se santo realmente. Aí precisa de mais um milagre. Então, bem-aventurado do dia 11 de outubro é o beato Tiago de Ulm Grissinger, religioso que faleceu em 1491. 1491, ano de sua morte. Foi um religioso dominicano. Faleceu em Bolonha, na Itália. Embora analfabeto, foi excelente pintor de vitrais. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai é também do hebraico. El Shaddai significa a paz do meu Senhor. E meu Senhor é Jesus Cristo, que está aqui, olha, nessa imagem da Divina Misericórdia, de Santa Faustina, ela que recebeu as informações do próprio Jesus para que fosse
pintada uma imagem dele. Do lado de Jesus temos nosso santo, São João Paulo II, cujo pontificado eu vi frutificar. Então, Shalom Adonai é a paz de meu Senhor Jesus Cristo, a paz de meu Deus, que não é a paz do mundo, é uma paz espiritual, uma paz total no seu corpo, na sua vida, na sua mente. El Shaddai é do hebraico também, significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você precisa, que você pede, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos recebendo essas respostas do próprio Deus, o Criador do universo, Deus Todo-Poderoso. Então, acate, mesmo que seja um não. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que na hora que recebi, não entendi, não gostei, mas depois, como servo inútil que sou, como verme que sou, como autossuficiente que sou, fui compreender que aqueles nãos de Deus foram as melhores coisas para mim. Talvez, se eu não tivesse recebido os nãos de Deus, nem estaria aqui, nem sei se teria salvo minha alma. E agora, do dialeto de Jesus, o aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará, e voltará na sua glória. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave e acredite em Jesus como Deus, não como um sábio, como Deus, o que de fato ele é, na Santíssima Trindade, Pai, o Criador, Filho Redentor Jesus Cristo e Espírito Santo, o Paráclito, o Santificador. É um mistério para nós. É algo inenarrável, inexpressável, maravilhoso, grandioso, inexprimível, inefável, que nós não compreendemos. Somos simples criaturas. É isso que nós temos que colocar na cabeça. Somos simples criaturas. Temos que ter a modéstia, a humildade para entender isso. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, @Paulo Roberto Maciel, o que tem mais? Não, agora tem facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Um abraço. Que Deus abençoe você, sua família, a todos.